Nós nos conhecemos em 2013. Ele era atleta, jogava futebol e ele foi jogar no time da minha cidade. Aí acabei conhecendo ela, fiz amizade. Ela me levava para dar algumas voltas, que eu fiquei muito solitário na cidade, fiquei sozinho. Aí fiz amizade, a gente começou a trocar mensagem. Nós começamos a nos conhecer e aí ele foi transferido para outro time, para outra cidade, e a gente ficou de conversa à distância. E aí a gente percebeu que a gente tinha uma ligação, uma sintonia muito forte. E detalhe, eu sou do norte, lá do Pará, e ele de São Paulo, então totalmente longe, né? Mas aí a gente decidiu que valeria a pena a gente investir no relacionamento, e foi quando a gente decidiu namorar. Namoramos um pouco na minha cidade, depois ele foi de fato transferido para São Paulo e a gente ficou namorando à distância. No começo foi meio difícil, né? Namoro à distância, mas a gente viu ali que o amor era mais forte, a gente começou a se apegar muito e dali a gente noivou. Aí depois a gente voltou para a cidade dela, conseguiu comprar uma casa, as coisas começaram a melhorar, a gente se empregou na mesma empresa, a gente começou a trabalhar. Aí dali a gente decidiu vir para Paranaguá, tentar uma vida melhor. E aí a gente veio com a fé, a coragem e a direção de Deus para Paranaguá, que é a nossa atual cidade. Nós temos 10 anos de casado e 12 anos de história. E aí, quando eu vim para Paranaguá, eu engravidei. Minhas filhas são daqui, tenho 2 crianças pequenas. E a minha primeira gestação a gente perdeu. A gente teve eu tive um aborto e aí a gente sofreu muito com isso, muito, mexeu muito porque a gente queria muito isso. E aí foi um momento muito difícil da nossa vida. Minha filha vai fazer 7 anos, que é a Esther. E aí na sequência, de uns 5 anos depois, veio a Analice como um presente de Deus. Não foi algo planejado, né, por nós, mas foi planejado por Deus. E com 27 dias de nascida, ela pegou uma gripe. E aí nessa gripe se agravou para uma bronquiolite. Ficou 7 dias internada no regional. E aí precisou ser encaminhada para Campo Largo, onde nós ficamos 32 dias na UTI. Eu fiquei 32 dias sem ter contato com a minha filha mais velha, de 7 anos. E o meu marido ficava subindo e descendo para ter esse contato comigo, né? Então nesse período eu acredito que foi um período assim onde a gente se aproximou mais um do outro, sabe? Onde a gente conseguiu conectar e de fato ter mais certeza ainda de que a gente é para estar junto e que a gente se ama e que aquele momento de dificuldade fez com que a gente se unisse ainda mais. O começo, né, foi muito difícil. Aí ela ficou 7 dias aqui em Paranaguá internada. Aí a gente recebeu a notícia que teria que transferir, né, para um hospital especializado, né. Pô, daí que a gente começou, quebrou a gente no meio, né. E o estado da Analice era um estado muito grave, onde até os médicos estavam assustados por ela ser um bebê de 27 dias de nascido e estar numa situação muito grave, e eles não tinham esperança de que ela pudesse sair disso. E aí foi onde a gente fez uma corrente de oração, um contava para outro, e aí o Brasil inteiro estava orando por ela. São Paulo, Santa Catarina, fora do Brasil, Portugal, alguns amigos. Foi uma rede de apoio, sabe? E isso fez com que a gente se unisse mais ainda em oração através da vida dela. E nós ficamos mais perto um do outro, mesmo que distante, ele subia direto para estar perto. E o médico não conseguia achar o problema. Aí tentaram a primeira, a segunda, antibiótico não funcionava. Aí que eles descobriram que era uma doença grave, autoimune também. A gente ficou um mês, né, nessa batalha. A gente uniu as forças, uniu as fé. E a gente falou, a gente vai sair dessa, a gente vai vencer. Foram 30 dias, 32 dias de guerra mesmo, de cena de terror. Eu dormia numa cadeira e eu pensava, meu Deus, Senhor, o que o Senhor quer com isso? Porque eu não estou conseguindo entender, eu estou aqui, minha filha é um bebê, ela não tem culpa do que está acontecendo. Então, foi bem difícil. Em algum momento eu pensei sim, assim, que está sendo muito difícil, mas eu não perdi a fé. O que ela viveu lá, às vezes ela conta algumas cenas, às vezes ela relembra, foi algo muito difícil, né? 32 dias vivendo ali, não conseguindo dormir direito. E eu aqui com a outra minha filha, mais velha, em Paranaguá. E eu passando aquela situação, junto com os médicos que
meio que eles não acreditam no milagre, eles acreditam na ciência. Então ali os médicos, o laudo que eles davam era o que eles acreditavam. Mas eu tinha fé de que Deus ia fazer acontecer e Ele fez, para a honra e para a glória. Teve muita convicção em Deus, a gente sabia que a gente ia sair dessa, a gente estava esperando pela cura e graças a Deus a gente teve o respaldo do Senhor, né? O Senhor nos abençoou. O que mais me marcou, em tanto que a gente sempre conversa sobre isso, foi a alta. Porque não foi algo programado. Geralmente, quando você sai da UTI, você vai para um quarto de enfermagem e você fica ali em acompanhamento mais ou menos uma semana. Quando a gente saiu da UTI num dia, no outro dia, a gente estava na enfermagem, a médica chegou e falou: mãe, vim acompanhar aquela, vim trazer o relatório dos exames. E quando ela olhou, passou e falou assim: nós vamos dar alta para ela hoje. E foi assim uma surpresa, assim, acho que não tem, porque a gente não estava preparado para alta, para aquele dia, um dia após a UTI. Foi um milagre, foi um milagre. E diante de tudo isso que a gente passou, né, amor? A gente não poderia deixar de vir aqui testemunhar tudo isso que Deus fez na nossa vida, toda essa trajetória, né? E eu gostaria de deixar uma dica para os casais, né? Para que estão começando ou que já têm um relacionamento há anos, de que um casamento, um namoro, ele é uma construção. Você precisa passar por etapa e dizer para vocês, não desistam um do outro. Mesmo que a gente tenha sofrido, né, com toda a situação da nossa filha na UTI, mas isso trouxe benefício que a gente hoje consegue ver, que são os frutos, onde meu marido é mais presente, onde eu consigo ser mais cuidadosa, carinhosa, onde houve um despertar. Então a dica que eu deixo é: não desista um do outro, que um relacionamento, ele é uma construção, ele constrói. É um tijolinho após tijolinho, dia após dia. Feliz Dia dos Namorados! Rede Notícias. A notícia como ela é.